Maria vita in morte su. Salve Maria a todos, meu nome é Leonardo, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Tietus Fidelium. Hoje nós vamos retomar o assunto sobre Maria. No vídeo passado eu interrompi um pouco este tema para falar de um outro tema, mas hoje vou retomar novamente e dar seguimento aí a novos assuntos relacionados a Maria. Já falamos sobre Maria do Gênesis ao Apocalipse, falamos também sobre a Imaculada Conceição. Vou até deixar aparecer agora em cima aí para vocês clicarem aonde contém esses vídeos falando sobre Maria. É bom você que não assistiu, assistir e acompanhar toda a sequência do assunto. E hoje nós vamos entrar num novo assunto que se chama Maria sempre Virgem. Um tema que gera muitas controvérsias e é isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje, falar do posicionamento da Igreja Católica e, consequentemente, dos argumentos também que se criaram ao longo da história, contrariando a posição da Igreja Católica. Então vamos rezar primeiramente, pedir a Nossa Senhora para que nos ajude, que tenhamos um bom momento aqui de reflexão e de conversa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, sempre virgem. A Igreja até definiu um dogma com relação a isso, onde todo fiel católico, dentro da fé católica, é obrigado a acreditar e defender esse posicionamento, onde diz que Maria ela preservou a sua virgindade antes, durante e depois do nascimento de Jesus Cristo. Então, a Igreja tem esse posicionamento. É claro que nas Sagradas Escrituras a gente não vai encontrar de forma evidente e clara nem que Maria foi e nem que não foi, sempre virgem. Não vamos encontrar isso de forma clara, mas o intuito é a gente buscar ali pelo entendimento da Igreja, contrapor também com os argumentos contrários e chegar a uma conclusão. Aonde é mais coerente em termos de ensinamento com relação a esse assunto? Ao longo da história, principalmente na Igreja primitiva, as primeiras objeções, vamos dizer assim, os primeiros questionamentos, não foi nem em questão de Maria durante e depois do nascimento de Jesus Cristo, mas os primeiros questionamentos foi a virgindade de Maria antes do nascimento de Jesus. Então houve muito debate ali naquela época na Igreja primitiva, e com isso foi gerando a conclusão de que Maria, sim, ela antes do nascimento, ela foi virgem, até pelo fato a própria Sagrada Escritura nos mostra isso, quando o anjo aparece a Maria e anuncia que ela seria a mãe do Salvador, e ela fala, de onde pode isso acontecer, já que eu não conheço homem, então mostrando que era virgem, e a Igreja Católica, ela viu também nessa frase de Nossa Senhora como um posicionamento de uma virgindade perpétua, um voto de castidade mesmo, de forma perpétua. Viu isso em Maria, mas há quem contrapõe esse argumento também. E é isso que a gente tem que conversar aqui ao longo do nosso debate, da nossa conversa. Mas se a gente pegar também os primeiros reformadores, que foram aqueles que criaram a reforma protestante, onde partiu por Martinho Lutero, como já comentamos aqui em vídeos anteriores, os primeiros reformadores, eles não foram contra esse dogma da Igreja. Por exemplo, há relatos de que Martinho Lutero ele morreu acreditando no dogma de Maria sempre virgem. Calvino, há relatos em que ele não falou diretamente nem que sim, nem que não com relação a este tema. Ele deixava em aberto como algo especulativo, segundo relatos que dizem na história do cristianismo. Então nem os primeiros reformadores foram contra. Ao longo dos tempos e até nos dias atuais hoje, que o pensamento primário foi sendo modificado, foi sendo entendido de forma diferente. Hoje muitos daqueles que se dizem
protestantes, né, que protestam contra a Igreja Católica, eles acreditam sim que Maria, né, concebeu Jesus de forma virgem, Jesus nasceu de Maria, né, virgem, mas que posteriormente ela teve o seu relacionamento conjugal com José de forma normal. Então não acreditam que Maria foi de forma perpétua virgem, né? Então, nos dias atuais, há este tipo de pensamento. E no que eles argumentam? É isso que a gente vai focar mais no nosso vídeo hoje. Ó. O primeiro argumento que eles utilizam, podemos pegar essa passagem bíblica aqui, ó, Mateus capítulo 1, versículo 25. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Aqui fala de José, né? Que José não conheceu Maria até o dia em que ela deu à luz um filho. E utilizam muito esse termo, até o dia. Segundo argumentam, né, que José não a conheceu até que Jesus nasceu. Então, à medida que Jesus nasceu, ao passo que Jesus nasceu, Maria passou a ter a sua vida normal matrimonial com José. Isso que acreditam aqueles que se opõem ao dogma e ao posicionamento da igreja. Pegam até outras passagens bíblicas que têm o mesmo sentido com relação a isso para encaixar esse argumento e falam que quando aparece isso nas Sagradas Escrituras é como dizer que só até aquele momento, que depois não, tudo segue normal. Mas se a gente pegar outras traduções da Bíblia, a gente pega um escrito diferente. Ó. Esse que eu estou mostrando aqui agora é da tradução do Mato Soares. Gosto muito de utilizar essa tradução, é uma tradução antiga. As traduções mais antigas elas são mais fidedignas ao original, e diz o seguinte, ó, o mesmo capítulo e versículo: e sem que ele a tivesse conhecido, deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Então menciona que, nesse contexto aqui, a gente percebe que sem que ele a tivesse conhecido, ou seja, que ela deu à luz um filho sem que José tivesse conhecido, ou seja, virgem, né? Não teve relacionamento nenhum para ter Jesus. Mas isso aqui também é claro que não retrata o posteriormente, né? Aquilo que eu falei, não vamos encontrar de forma clara, mas ao longo aqui do assunto a gente vai entender que há muitos pontos ali em termos de entendimento que faz a gente pensar de outra forma. Então, pegam muito essa passagem aí, do até o dia. Mas se a gente pegar esse termo até o dia, a tradução, né, do hebraico e do grego, ele não está relacionado com o futuro. Ele expressa o que aconteceu ou o que não aconteceu, mas não o que acontecerá, ou seja, ele não está relacionado com o futuro. Porque se a gente pegar o Gênesis, agora vamos olhar o contexto, né? O contexto para ver sobre este termo. Vamos pegar aqui outro ponto, ó. Gênesis, capítulo 8, versículo 7. Olha o que diz, ó. E deixou sair um corvo, o qual, saindo, voava de um lado para o outro até que aparecesse a terra seca. Olha de novo o termo até. Mas o interessante é que esse ponto aqui, se você pegar ali todo o contexto daquela passagem de Gênesis sobre o dilúvio, o corvo, Noé mandou o corvo e ele não voltou. Então ele entendeu que a terra não tinha secado ainda, o dilúvio não tinha acabado. Depois ele mandou ainda em dois momentos uma pomba. Mandou uma vez, ela voltou sem nada, então ele entendeu também que não tinha acabado o dilúvio. E numa terceira vez ele mandou a pomba novamente e ela voltou com uma folha de oliveira. Então ele percebeu e entendeu que o dilúvio tinha acabado. Mas o interessante é que não foi o corvo que voltou. Então ali estava escrito, né, que o corvo foi enviado até que cessassem o dilúvio. Mas não foi isso que aconteceu. Não é verdade? Não foi o corvo que voltou. Então esse até aqui não está relacionado com o corvo. Não está relacionado pelo fato que a água ia secar e o corvo ia voltar no futuro. Não. Não estava relacionado com o corvo. Da mesma forma, a gente entende que esse até que Jesus nascesse não está relacionado com José. Não garante que José teve algo com Maria em termos matrimoniais, de relações matrimoniais posteriormente. Porque esse termo não é empregado dessa forma, como não foi empregado ali em Gênesis. Não é que a Bíblia está se contradizendo, é que esse termo não é empregado dessa forma.
É aquilo que eu falei. O termo até que, na tradução do hebraico e grego, ele exprime o que aconteceu ou o que não aconteceu, mas não o que acontecerá no futuro. Não está relacionado com o futuro. Então, esse argumento que utilizam já cai por terra nesse sentido, comparando com o Gênesis. Não pode ser utilizado dessa forma e entender dessa forma para defender que Maria não foi virgem perpétua. Uma outra passagem que utilizam também para entrar em contraste com o argumento e o posicionamento da igreja é essa passagem aqui, ó, Mateus capítulo 13, versículos de 55 a 56. Diz o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Veja bem, ó, insinua supostamente irmãos de Jesus, né? Tiago, José, Simão e Judas. Naquela época era muito comum se direcionar para as pessoas, e até hoje também, né, quando a gente está num ambiente de igreja ali, como que a gente nos direciona para as outras pessoas que são próximas a gente? Irmãos, o irmão fulano, o irmão ciclano, não é assim que as pessoas se comportam? E naquela época não era diferente. As pessoas próximas, e principalmente primos também, que moravam numa mesma província, eram tidos como irmãos. Chamavam de irmãos. E se a gente olhar esses nomes aqui que falam que são irmãos de Jesus, Tiago, Simão, Judas, são nomes de quem? De discípulos. Tudo indica que são discípulos de Jesus. Aí há quem diga, para contra-argumentar esse argumento, é que nessa época os apóstolos, ainda os discípulos, ainda não tinham abraçado a fé em Jesus. Mas se a gente pegar esse trecho de Mateus, ele está no capítulo 13, e buscar nas Sagradas Escrituras, no capítulo 10 de Mateus, versículo de 1 a 4, diz o seguinte, ó: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos: o primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Tá vendo? Isso ocorreu antes daquele momento em que supostamente falaram que aqueles nomes eram irmãos de Jesus, né? E muitos atrelam aquilo como se fossem irmãos de sangue. Tudo indica que eram os discípulos. Tiago, ó, filho de Zebedeu, tem o Tiago, filho de Alfeu, o Simão, o próprio Pedro, e tem o outro Simão também, o cananeu, e Judas, os Iscariotes, Judas Iscariotes, que o traiu. Então provavelmente são os discípulos de Jesus, dentro dessa lógica de irmãos, no sentido de irmãos que são próximos ao próprio Jesus. Então dá a entender que é essa ligação, e que não são necessariamente, propriamente dito, irmãos de sangue de Jesus. Se a gente pegar o contexto da Bíblia também, ó, essa questão de irmãos, em Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 3, olha como que Paulo se posiciona. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Veja, e todos os irmãos que estão comigo. Paulo se dirigindo à comunidade como irmãos. Como irmãos, que era comum essa maneira de se interagir ali, né? De chamar de irmãos, mas não necessariamente eram irmãos de sangue. Então essa é a questão, né? De querer associar aquelas pessoas, né, como irmãos de sangue de Jesus. Outra passagem também muito interessante para a gente argumentar com relação à virgindade perpétua de Maria é João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho.
Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua mãe. Olha, veja que interessante. Aos pés da cruz, Jesus entrega Maria como mãe de João. E João como filho de Maria. João, como diz ali, era o discípulo que ele mais amava. Não era seu irmão de sangue. E entrega ele aos cuidados de Maria e Maria aos cuidados dele. Agora, ora, se Jesus tivesse realmente irmãos, quem ia cuidar da mãe seriam os irmãos de sangue, não é verdade? Mas há quem diga também, para querer contrariar esse argumento, que os irmãos supostamente de Jesus, eles ainda não tinham abraçado a fé, né? Então há quem argumenta dessa forma, mas não tem nada escrito. Não tem nada que comprove isso dentro das Sagradas Escrituras. E é claro, também, diretamente falando, não tem nada que comprove que realmente não eram irmãos de Jesus. Mas ligando uma coisa na outra, como a gente está fazendo aqui, a gente deduz o que é mais coerente. Não é verdade? Há quem diga que os irmãos que associaram a Jesus seria da irmã de sua mãe, como está escrito ali, que também chamava Maria. Então há vários argumentos, né? O interessante dessa passagem também é que Jesus se relaciona com Maria a chamando de mulher. Aquele tema que nós falamos, né? De Maria sendo ligada do Gênesis, desde a criação até o Apocalipse. Por isso que é bom você assistir os outros vídeos também, tem essa ligação ali. E o outro ponto mais importante também que a gente traz para a gente é a questão de Maria ser nossa mãe. Por isso que para os católicos Maria é considerada nossa mãe, porque o próprio Cristo na cruz entregou ela como mãe ao discípulo que ele mais amava, representando assim todos nós. Por isso que consideramos sim Maria como a mãe de todos nós, né? Então veja, vários pontos que interliga essa questão da virgindade perpétua de Maria. Como disse, claro que não de forma clara, mas com algumas evidências e dizer, né, onde está mais a coerência com relação a esse assunto. E de falar quem é que tem autoridade para fazer isso. Sempre menciona aquela passagem, né, onde Jesus entregou a chave do reino a Pedro, e o que Pedro ligava na terra, Jesus ligava no céu, seria ligado no céu, então Pedro foi o primeiro papa. Então o que liga aqui na terra, Deus liga lá no céu. Se foi definido que Maria é sempre virgem, foi ligado aqui na terra, Jesus liga lá no céu. Há quem contrapõe também com esses argumentos de que Jesus estava falando da pedra, mas não Pedro, mas ele mesmo. Já mencionei isso aqui em vídeos anteriores. É bom você assistir, porque é bem claro, Jesus estava se direcionando a Pedro e não a ele próprio. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fica esse assunto exposto dessa forma. Onde está a coerência? Aonde está a verdade com relação a tudo isso? E que você possa refletir, se preciso, buscar mais conteúdos, que aqui é só uma forma bem sintética sobre o assunto, e tirar suas conclusões. Maria sempre virgem. Aonde está a verdade? Aonde está a coerência? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ficamos por aqui então. Deixei essa deixa aí para ficar esse ar de curiosidade. Até um próximo vídeo, um próximo encontro, se Deus assim permitir. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Maria vita in morte